tempo, senão tudo copo. Aí na copa pote, aí é pote, ó, prova. Os potes. Que legal para fazer os temperinhos. Arrumar todos os temperinhos, hein? Muito bem. Gente, então, nosso encontro hoje, nossa oficina é sobre aproveitamento integral dos alimentos, né? Então, nós não temos o hábito de aproveitar as coisas na cozinha, né? Aqui eu não estou nem falando, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho, mas a gente não está nem falando de consumir plantas alimentícias não convencionais. A gente está falando de aproveitamento. Por exemplo, alguém utiliza a rama da cenoura aqui? Alguém do grupo? Eu já vi uma receita de peixe, mas nunca fiz. Muito bem. Eu nunca fiz nada com nada. Uhum. Vocês acreditam que nutricionalmente essas folhas são mais ricas nutricionalmente do que a cenoura? Então, se você for avaliar aqui, ó, ela tem, porque o nutriente vem como o sol bate aqui, realiza a fotossíntese, e aí através dessa parte aqui, né, ela vai conduzir os nutrientes para a raiz. Então, aqui está cheio de nutriente, muito nutriente. Então, uma questão em casa, por exemplo, de falta de vitamina, a pessoa sente que a unha não está crescendo, que o cabelo não está crescendo, que a pele não está legal, ó, uma coisa legal, comer rama, comer folhas, as folhas são ricas em cálcio, em proteína, em ferro, para gestantes, né? É bem interessante e ela é deliciosa. Quem aqui nunca comeu uma folhinha dessa não sabe o que está perdendo. Ela tem um gostinho assim de... Ela pode ser comer cru, ser comida crua. O macarrão era com a abobrinha e a própria cenoura. Uhum. E o molho pesto era com a rama da... Com a rama da cenoura, né? Que a gente ainda vai fazer um molho pesto para vocês entenderem o que é molho pesto. Então, olha isso. Isso aqui é um aproveitamento integral, porque eu posso aproveitar dessa receita tudo, absolutamente tudo, não preciso jogar nada fora. Ela é orgânica, então eu posso utilizar a casca. Para utilizar isso aqui, eu preciso fazer o quê? Usar uma escovinha para tirar toda a sujidade, tá? Porque nas verduras orgânicas é interessante que a gente lave muito bem, mas que a gente não bote cloro. Se botar cloro, a gente tá contaminando a planta. Então, uma planta que a gente tem que botar cloro, tem que botar qualquer coisa, é melhor a gente nem comer, né? Então, no máximo que eu boto é um vinagre, eu lavo muito bem, lavo com sabão. Pode lavar com sabão de coco, jamais lavar com sabão líquido, que aí você vai também comer bastante contaminantes, né? Comer agrotóxico mesmo, né? Comer química. E aí você pode simplesmente tirar lá da sua roça, você vai lavar com a escovinha, né? Lavar muito bem com a escovinha. E aí você pode utilizar essa rama linda para fazer refogados, botar no suco verde, fazer várias coisas. Essa aqui não tinha beterraba ainda, né? Não formou ainda. Eu amo a beleza dessa folha. E a beterraba agora está em alta para exercício, né? Porque a beterraba ela tem uma substância chamada palatinose. A palatinose ela melhora a energia celular. Então, para quem trabalha, para quem faz exercício, para quem tem uma vida com muita atividade, a beterraba ela melhora a energia. Então, a beterraba crua ela é boa para controlar a pressão, ela é boa para controlar o açúcar, ela é boa para quem quer fazer exercício. Então, é fantástico o uso da beterraba, certo? Só que você pode usar tudo da beterraba, usar a folha, usar esse talinho, você pode cortar ele todo miudinho, botar numa sopa. Faz farofa. Olha, da beterraba você utiliza absolutamente tudo. Ia ser umas beterraba grandona, ó. Porque A senhora já tirou a beterraba? Não, aquela ainda ia formar beterraba. Novinha ainda, né? Ela ainda estava novinha. Entenderam, gente? Isso é integral. Quando a gente pensa, eu comi um pão integral. Pensa que integral é comer pão integral, é arroz integral. Às vezes o pão não é integral, às vezes o arroz já não é mais integral. Agora, isso aqui é integral, porque eu tirei da terra e ele está, né, completo. Coisa mais linda isso aqui. E é uma delícia nos bolinhos. Outra coisa fantástica que eu, desde o primeiro encontro,
que aí, ó, já vou dar a dica para quem vai fazer essa receita, porque todo mundo vai fazer as receitas, né? É isso aqui. Isso aqui chama mangará, tem lugar que chama umbigo da banana, tem lugar que chama flor da banana, coração da banana. Vocês conhecem como isso aqui na região? Coração? Uhum. Eu conheci, né, trabalhei com isso, na verdade, num projeto que nós nos reuníamos todas as terças-feiras, coincidentemente, eram as terças também, em Salvador, lá no Mosteiro de Salvador, lá em Fazenda Coutos. E nós preparávamos um xarope feito com isso aqui, beterraba, o mangará. Isso até virou uma loja lá em Salvador, chamada Botica da Terra, por conta desse xarope. Porque ele é bom para anemia, ele é bom para expectorar, para quem tem bronquite. Então, ó, remédio de anemia. Na época que a gente fazia isso aqui, a gente tomava muito suco verde. 6 mulheres do grupo engravidaram. Nath Pro. 6 mulheres do grupo engravidaram. Aí a irmã mandou me chamar e falou assim, vem cá, o que foi isso que aconteceu? Eu falei, você engravidou 6 mulheres? Eu falei, eu mesmo não. Né? Porque estavam desnutridas, elas não estavam conseguindo, então tomando xarope. A gente fazia muita receita de suco verde, ó. O mangará da banana, né? E daqui se come tudo. Você pode usar essa parte aqui. Geralmente eu descarto só as primeiras, porque elas são mais fibrosas. Aqui se come essa florzinha, só que a gente tem que retirar. Para quem for preparar, presta atenção, que depois eu vou separar os grupos que vão preparar, ó. O ideal é tirar esse estigma que está aqui dentro, tá vendo? O estigma é o que próprio? É o que a gente chama de pistilho. O do meio. Do meio. Porque isso aqui amarga. E aí você cozinha, né? A gente cozinha e come isso aqui. Isso aqui é cheio de vitamina. Cozido, porque é amarga. Ele amarga bastante. Então a gente cozinha para retirar, e porque também tem fatores antinutricionais, tipo oxalato, e aí é interessante a gente cozinhar. Mas isso aqui cozinha, bota num vidro, enche, faz uma conserva, pensa numa coisinha gostosa. É uma, né? A outra é tirar isso aqui, que é a receita que a gente vai fazer hoje. Nós vamos com uma faca cortar ele todo bem fininho, a ferventar, né? Ferver ele numa água, 1, 2 águas, e depois nós vamos puxar ele na cebola. Então, para essa receita, eu pedi molho shoyu, azeite, sal e o mangará. Então, depois a gente vai definir aqueles grupos, quem é que fica com essa receita. Quando a gente for tirando todas essas folhas, e outro detalhe lindo. Só para falar do que está faltando nessa receita, para a gente comprar o teu Ó, isso aqui, ó, por exemplo, para a gente fazer um evento, isso aqui já serve de quê? De embalagem, né? Né? Isso. E também é bonito assim para arrumação. É porque a gente não consegue visualizar para arrumação de uma mesa, com umas coisas também fica lindo. Beber água na roça, um acidente, a gente fazendo uma caminhada, não achou, esqueceu o copo, encontrou um mangará desse, corta, porque vai fazer bem para a banana, porque quando ele já está desse tamanho aqui, tem que cortar, senão a banana não se desenvolve, né? Ela puxa energia para ela. E a banana não cresce. Né? Não cresce. Aí tem uma hora que ela tem que ser cortada. Quando ela está desse tamanho aqui, ela precisa ser cortada. Outra coisa importantíssima, acidente. Teve um acidente em casa com um corte muito grande, com sangue. Corta um mangará desse e coloca no ferimento que ele estanca imediatamente. Então, queimadura. A queimadura também, uma queimadura, enquanto você não recebe socorro, isso também é bem interessante, tá? Então, isso aqui é remédio, isso aqui é comida, isso aqui é xarope para bronquite, isso é xarope para pneumonia, isso é xarope para anemia. Cozinha ele com poejo, com guaco, com beterraba, e você faz um grande e maravilhoso xarope, tá? Tem receitas assim incríveis feitas com isso aqui. Aí você vai tirando, né, as folhas e vai tirando as flores, quem for preparar. E aqui no centro nós vamos encontrar um palmito, tipo um palmito,
esse palmito ele vai ser todo picadinho para a gente preparar uma outra receita. Então, a gente vai ver como comer isso aqui e como comer também o palmito, certo? Então, duas receitas diferentes, ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Dúvidas? Só na hora. Eu acho que esse aqui vocês não vão ter dúvidas, não. Então, isso aqui é uma receita. Para o chá de hoje, a gente poderia fazer o chá de hibisco. Isso aqui é maravilhoso. Olha que coisa linda isso aqui. Não, teve uma salada que a gente botou umas folhas. A senhora tem? A senhora usa? Ela achou que era veneno, pronto. A senhora sabia que é caríssimo? Olha, essas flores, se a senhora secar, e a semente, se a senhora tirar a semente, a senhora vende caríssima. Oh. E em Minas, eles fazem, e tem outras variedades de hibisco também, tá? Eles fazem arroz de cuchá, que é um arroz feito com a folha do hibisco, que é uma delícia. E aí corta ela toda miudinha e refoga com cebola e aí puxa o arroz. Gente, é muito saboroso. E o que é que você vai fazer com isso? Você vai enriquecer seu arroz. Aproveitamento integral dos alimentos. E o que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso fazer refrigerante. Eu posso fazer suco. Eu posso fazer doces, geleias deliciosas. Tem geleia mais gostosa? Você tira aqui as partes, ó, assim, tá? E aí faz a geleia só com isso aqui. Eu posso colocar em salada. Eu posso desidratar e usar a tinta e usar a farinhazinha para colorir comida. Entenderam? Então isso aqui é uma loucura. Fora que ele aumenta a nossa termogênese, né? Ele ajuda a gente o nosso corpo funcionar melhor, tá? É riquíssimo, eu sou apaixonada pelo hibisco. Além de que ele pode colorir o arroz da gente, fazer um arroz vermelho, fica lindo. Você bota duas flores dessa no arroz, o arroz fica vermelho e você já encheu o seu arroz de nutrientes, certo? E pode usar o hibisco e a folha, fazer uma comida bem gostosa. Ok, isso aqui? Hibisco, maravilhoso. Esse aqui, ó, quem conhece esse? Ioiô, né? O quiojô. Quando a gente não tinha esses temperos, eu chamo de temperos... Alfavaquinha. O quiojô tem a folha larga. Então não é a mesma coisa. Eles são parentes, mas não são iguais. O quiojô tem um cheiro forte do... Ele tem um cheiro de limão, do manjericão, Ele é limão. Ele nasce, por exemplo, lá no quintal da loja, ele nasceu, ninguém... O chá dele com erva cidreira, não tem coisa melhor. É uma delícia. É gostoso, né? Isso aqui com erva cidreira dá uma equilibrada, porque um é mais temperamental e o outro é mais yin, um é mais yang e o outro é mais yin. Mas deixa eu falar sobre essa coisa aqui, ó. Daqui a gente aproveita tudo. A gente pode utilizar essa parte. A gente pode usar isso aqui tanto para semear, como a gente pode também usar como tempero, guardar como tempero. E a gente pode usar as folhas também. E aí as pessoas trocaram, gente, isso aqui numa galinha. Já comeram isso aqui numa galinha? Já. Né? Isso aqui numa galinha, sabe o que é que acontece? A galinha fica deliciosa, ela dá uma... Antigamente se temperava a galinha era com isso aqui, não era com esses temperos prontos. Porque esse com tempero pronto fica tudo igual. Com quiojô eu gosto muito também. Eu até gosto mais do quiojô, que lá em São Paulo eles chamam de manjericão cravo, então... Nunca fez com esse, não? Fica maravilhoso, maravilhoso. Só precisa botar uma, né? Já muda o tempero. Então, isso aqui, ó, como tempero é incrível. É um tempero maravilhoso. Aí, aqui eu tenho, ó, maravilhosas folha de batata doce. Gente, eu aqui estou diante de uma das folhas mais importantes
essa folha, ela é mais rica nutricionalmente do que a própria batata doce. Tem tabelas assim fazendo comparação que é incrível. Para que serve isso aqui? Não gosto de nada. Bota só dentro do feijão, só para você enriquecer seu feijão, deixar ele com mais nutrientes. Não quero comer a folha, só coloca no feijão. Você já mudou o feijão da sua casa. O feijão vai ficar mais gostoso. Fica muito gostoso o feijão. Dona Lourdes discordou de mim, hein, Dona Lourdes? A senhora nunca fez, não, Dona Lourdes? É porque você vê que não é comum, por exemplo, lá em meu avô, eles plantam batata doce, né? Agora, plantavam batata doce. E aí a gente cria pouco. Então a batata doce era para comer e a folha ia só pro pouco, né? Imagine, a gente sempre priorizou os animais é que fica com bom, né? Não que a batata doce seja ruim, a batata doce ela tem glutationa, que é um antioxidante. A glutationa, ela inicia as cadeias de detoxificação do corpo da gente. Eu estou tentando não falar de um jeito que vocês não entendam, mas assim, ela faz a limpeza, ela ajuda na limpeza do nosso corpo, de desinflamar o corpo, né? De deixar o corpo mais organizado, tá? E a folha de batata doce, a gente pode só picar ela, refogar numa cebola e jogar um ovo em cima, porque ela é saborosa. É aquela folha gostosa de comer, a folha da batata doce. Ultimamente eu não tenho feito, mas antigamente, se vocês fossem na minha casa, todo lugar que vocês olhassem, tinha um vidrinho desse com uma batata nascendo. Agora eu não estou tendo, eu estou viajando muito, eu quase não estou ficando em casa, e aí eu não estou fazendo, mas quando minha cozinha era na minha casa, porque agora minha cozinha é mais lá no consultório, tinha batata, agora não, eu tenho plantada, né? Eu tenho bastante batata doce plantada. E aí eu vou dizer para vocês, não percam tempo de sair daqui hoje e colocar batata doce na vida de vocês. Não tem um pedaço de terra para plantar, bota num copo de água com 3 palitos enfiados, sabe como é? Que a gente fazia esse teste de escola. E aí você vai colocar a batata, a folha vai nascer, a rama vai nascer, e você utiliza a folhinha bem novinha para botar no suco verde. A folha velha não pode ser comida crua, mas a folhinha, aquela folhinha que começou a nascer é curativa. Vou contar outra coisa para vocês, um corte grave. Não tenho mangará, mas eu tenho batata doce. O látex dela fecha ferimento. Você vai fazer um cataplasma com a folha da batata doce e vai botar no ferimento. E depois vão me encontrar e vão dizer, Vera, o que é aquilo que você me ensinou com a batata doce? É incrível, né? Mas a gente ainda vai ter esse encontro para falar de remédio. Hoje eu queria falar disso aqui como comida. A gente dá um valor enorme à carne. Gente, mudanças climáticas estão vindo aí. O Brasil está num risco de fazer 47 graus. Vocês têm noção do que é 47 graus? Com sensação térmica de 60 graus. De seca, comecem a planejar a comida de vocês. Certo? Nós, brasileiros, a gente não se prepara, porque nós nunca vivemos isso tão grave. Nunca tivemos secas extremas, principalmente essa geração agora. Vocês nunca viveram isso, as secas daqui, a última foi em 1932, né? Que morreu muita gente passou fome. Então, ó, batata doce, ela aguenta, ela é resiliente. Tem que ter outra aqui, ó. Aqui está aqui o dueto maravilhoso. Que ninguém vai ficar desnutrido, ninguém vai passar fome, ter folha de mandioca e folha de batata doce. Tá? Planta pelo amor de Deus, pega um pedacinho assim, ó, e diz isso aqui, ó, é para... se vier esse calor todo e tudo isso que estão dizendo que vai acontecer, a gente tem que ter comida. Porque pode a gente dormir e acordar sem a indústria poder atender a gente. Tá? O Rio de Janeiro, a minha irmã mora lá, já fez. Esse ano deu 50 graus. Deu 60 graus. 60 a sensação térmica, mas a temperatura exata 50 graus. Minha filha estava lá, ela não estava nem passando bem. E morre gente, porque ninguém faz essa relação. Na Europa, tem lugares que um grupo de mulheres processou os governantes porque as pessoas estavam morrendo de pressão alta, porque com a temperatura muito alta, a nossa pressão...
Então, é um risco muito grande. Então, a gente precisa plantar árvore, a gente precisa fazer nossos cantinhos de água. Saiam daqui hoje já pensando como é que vocês vão fazer o cantinho, porque dizem que Salvador desaparece, né, e não vai demorar. São 8 cidades. Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, Maceió ou Alagoas, são cidades, né? E Santa Catarina, que vão desaparecer. E aí vocês acham que isso não vai ter um reflexo na nossa vida aqui? Vai. Só que a gente tem que se planejar. E aí, se vocês me perguntassem, aqui da mesa, o que é que eu teria que ter em casa? Ninguém morre se comer, não vai ficar desnutrido, porque isso aqui é riquíssimo. Tem proteína, tem cálcio, tem ferro, tem fósforo, tem magnésio. Tudo que a gente precisa tem na folha de mandioca. Não é à toa que a Pastoral da Criança usou isso aqui muitos anos para alimentar, e isso aqui é utilizado para alimentação animal. Então, aí pode pegar e comer assim? Não. A gente tem que tratar, né? Vocês sabem que tem que uns 7 dias aí para a gente fazer tratar a folha. De batata doce, não. Eu posso tirar do pé, lavar e já jogar dentro do feijão. Não preciso fazer nada. Então, e é gostosa. Ela dentro do feijão fica uma delícia. O feijão combina muito com folha de batata doce. Isso aqui, ó, eu sou apaixonada. Eu já vi resultados com isso aqui. Eu trabalhei com muitas populações, assim, com grupos, né? Com desnutrição, no SESI, eu lembro de um grupo em Salvador, de crianças, aí a gente ia fazer bolinhos com feijão, refogava a folha da batata doce e botava no feijão e fazia os bolinhos, e as crianças aceitavam porque a gente não ficava dizendo para ela, isso aqui é folha de mandioca, porque tem que ir devagar, porque senão cria uma rejeição, né? Então, aqui outra folha de mandioca. Da mandioca tudo se aproveita, né? Você imaginar que da folha, a maniva, a raiz, tudo se aproveita. A maniva a gente faz o quê? Replanta, e tem gente que usa, né, como forrageira. E essa daqui, quem tem ela em casa? Só Cíntia? Mari tem também, né, Mari? Eu trouxe essas galinhas para quem quiser levar. Eu quero levar. Olha, essa aqui chama Ora Pro Nobis, porque é quase que uma oração, orai por nós, porque essa planta aqui tem muita proteína e ela é interessante para desinflamar o nosso corpo, para quem tem problemas articulares. Ela é muito interessante, essa planta. Você pode tomar o chá, você pode comer a folha. Quando ela está assim, bem novinha, ó, pode botar no suco verde, não deve botar a folha mais velha, tá? Mas quando ela está assim novinha, ó, você pode pegar esse galinho assim e botar no seu suco verde, tá? Inclusive vendem cápsulas na farmácia de Ora Pro Nobis, toda hora passa propaganda, falando, e às vezes a gente tem em casa e não usa, né? Aí vai comer cápsula, a gente vai usar cápsula, se a gente pode plantar, e ela é uma bobinha para pegar. Por exemplo, esse galho aqui dá para 5 pessoas ou mais. A gente tira as folhas, certo? Para plantar. Aí com uma tesourinha, a gente vem aqui, tira o espinho, tá? E aí, com uma estacazinha desse tamanho, a gente planta, só enfiar na terra. Não precisa fazer mais nada. Por que tem que tirar o espinho, Vera? Porque quando você tira o espinho, você vai estimular ela a rebrotar, né? Então, a gente sempre corta aqui, e aí você vai, né, corta ela entre um espinho e outro, você corta, faz os pedacinhos e só enfiar na terra. Ai, uma abelhinha. A farinha disso aqui, vocês viram que eu trouxe numa aula, há uns 10 anos atrás, era R$26, 50 gramas, eu acho que era um potinho de 50 ou era 100. Eu acho que era 50 gramas. No Rio de Janeiro, todo mundo quer botar isso aqui nos pré-treinos, quer utilizar. As pessoas dão muito valor a isso aqui. Nas feiras em Salvador, você compra os pacotinhos da folha tirada assim, que vocês podem vender aqui, ó. A folha vem assim, nos pacotinhos, e eles cobram caro. É 6, 7, 8 reais o pacotinho de Ora Pro Nobis. Já assim prontinha, tá? É legal que quando planta, né, ela vira ela rapidamente se espalha. Ela é rápida. É um produto que não dá trabalho, você não vai precisar ficar ali molhando o tempo todo. Ela é super resistente.
né? E como a Pro falou, pode vender isso na feira, né? É super valorizado e rapidinho ela... As meninas lá em Jacobina, elas já levam isso hoje para a feira, porque eu boto na minha prescrição. Então, na prescrição eu coloco Beldroega, Ora Pronobis, língua de vaca. E aí, quando o paciente vai tentar tratar o problema, ele tem que ir na feira. E é assim que a gente faz essa comunicação entre a feira, a produção e o paciente, e o cliente, né? O próprio para comer na salada, o ideal é comer ela assim ou dar um choque? Um choque, refogadinho. Agora, quando dá um choque, ela fica feia, ela fica preta. Para salada crua, tem que ser assim, bem verdinha. Ela eu acho uma folha mais legal para você fazer um caruru. Um arroz. Para você botar num arroz, para fazer bolinho. Eu gosto muito na omelete. Você puxa ela na cebola. Ela no azeite e sal. Fica maravilhoso. Ela fica muito boa. Só ela, uma puxadinha dela, ela é muito legal. Agora me explica por que não pode comer assim. Que me disseram isso, eu fiquei na dúvida. Porque tem oxalato. O oxalato, ele é como se fosse um antinutriente. Ele diminui a absorção de outros nutrientes e ele pode ser ruim para o rim. Entendeu? Então pode... Eu comia bastante demais. Aí me disseram Se a gente comer uma vez ou outra, não tem problema, não vai acontecer nada. Essa aqui não acontece nada. Mas tem gente que pode ter alergia. Então é folha que a gente deve sempre dar um choquezinho, que a gente chama de branqueamento, que é um cozimentozinho rápido de 1 minuto, né? É aquela fervurinha rápida. Outra coisa sobre Ora Pronobis. Você pode, por exemplo, quer colorir uma panqueca. Você pode usar Ora Pronobis, fica maravilhosa para fazer. Se você quiser fazer um bolo, lembra que eu mostrei um dia um pão de abóbora, era metade abóbora e metade Ora Pronobis? Eu só fui lá no meu quintal, arranquei a Ora Pronobis, bati e botei no pão, botei na massa. Dividi a massa ficou amarela e a outra ficou verde, o pão ficou lindo e delicioso. Outra coisa, da Ora Pronobis a gente come tudo também, né? Esse talo não dá para comer porque o talo ele é fibroso, mas você come a folha e ele tem flores e frutos. Olha, uma das coisas mais lindas, de momentos assim, de quem gosta de cultivar, foi no dia que eu acordei, cheguei no consultório e a parede estava toda de flores. Eu tenho no celular aí, se vocês quiserem ver depois, toda branca de flores de Ora Pronobis, um perfume, só que ela só dura um dia, não tinha nem vontade de trabalhar para ficar olhando. E aí você pode comer a flor, a folha, e você pode comer o fruto, que é aquele fruto da palma, porque não sei se vocês sabem, isso aqui é um cacto, sabia? Isso é um cacto. É o último cacto com folha, porque ele tem espinho, ó, ele é um cacto. É um cacto com folhas, tá? A gente tem um quiabento, vocês conhecem o quiabento, que tem a flor rosa? Esse aqui tem a flor branca. Tem uma variedade, tem mais de 100 variedades, tá? No Brasil tem sem espinho, eu tenho ela amarelinha, ela toda amarelinha, ela é linda. Outra que ela é mais fininha. Ela é mais tem outra aqui? Ela é um pouquinho mais, a folha é mais... Essa aqui, né? Eu tenho essas duas também, eu acho. Ó, essa aqui já é outra variedade. Essa aqui dá mais flor que a outra. Geralmente essa aqui dá, pra mim lá em casa. Uhum. Essa aqui sai mais flor e fruta e a outra menos. A que eu tenho que dá muita flor, que a flor branca é essa que eu tenho em casa. Essa aqui eu tenho, ela não floriu ainda. É, mais clarinha. Então, gente, só cultivar isso aqui é uma coisa linda. É lindo. Quando a gente foi naquele passeio lá em Janete, ela ainda mostrou um outro tipo de Ora Pronobis lá, lembra? Foi a roxa. Não estava florada, Porque é isso que eu estou dizendo, é uma sorte. É um dia que você vai acordar de manhã e tá... Eu já vi. Lá eu tenho a dama da noite também, ela só sai a flor depois das 10 horas. Aí de noite, só de noite. E aí eu levava meus netos, né? A gente ficava escondidinho, porque ela parece que só sai quando tá assim, tudo no breu. Aí a gente ficava com a lâmpadazinha do celular, depois eu vou mostrar para vocês. E aí ela abre, e é um perfume, é um cacto também.
Coisa mais linda. E a Ora Pronobis é assim também. Você menos espera, acorda de manhã, tá aquele buquê, né? Essa daqui, quem conhece essa? Bucha não. Bucha. Não. Parece amor a uva. Alguém conhece? Conhece, Cíntia? Essa chama insulina. Essa aqui é uma planta medicinal, que a gente vai falar dela na aula de plantas medicinais, que a gente vai fazer chá, a gente vai aprender o que é um chá, o que é uma infusão. Aí, essa planta aqui, ó, ela pode ser comida também, tá? Só que tem que ser cozinhada, tá? Toda planta que a gente faz chá, a gente pode comer um pouco dela também. Mas o nome dela, você sabe? Porque Insulina. É o popular, né? É o popular, eu não sei o nome, eu até sei, mas não tenho na minha cabeça gravado. Eu não gravo nome nenhum científico, porque é muito nome. Eu acho lindo, gente, que eu também tenho. É lindo, gente, que chega assim, sabe os nomes científicos. Eu só sei de algumas. Eu sei de algumas. Eu sei bem de algumas, assim, da beldroega, dessas. E essa daqui. Essa aqui é da família do hibisco, né? É uma malva visco, que a gente já mostrou na outra, que hoje a gente vai fazer uma receita com ela também, né? Ela é linda, ela é comestível. Essa aqui a gente pode comer assim, a gente já comeu, né, na outra aula, né? Só tirar, e ela aqui dentro, ó, tem um docinho, né? Eu acho ela deliciosa. Depois daquele dia que a gente comeu aqui, alguém teve a curiosidade de pegar para comer, para ver como era? Você comeu? Não é uma delícia? Pegou no jardim? Neutro? Mas tem um docinho dentro, assim, ó. Eu não comia não, mas eu chupava da capuchinha que acha muito por aqui, né? Porque ela tem... Um clima mais frio. Muito frio. Ela... Tinha muito, todos os quintais tinham capuchinha. Eu plantei uma época, mas E ela é maravilhosa. É a flor mais gostosa que eu acho. eu acho ela incrível. Olha isso. Vocês sabem que isso aqui é de comer? Hã? Alguém aqui já comeu como comida? como tempero, para temperar. Ou como comida para botar num bolinho? Uma vez meu cachorro se cortou também. Aí o rapaz me ensinou a receita de pegar o mastruz e botar em cima da ferida dele. E aí eu botei, eu passei 7 dias botando e ele foi se recuperando. E foi o rapaz que me ensinou, bote mastruz que vai sarar. Minha mãe curava as galinhas dela tudo. Você via uma galinha mancando, podia olhar que estava um paninho amarrado com mastruz. Lá em casa qualquer queda era mastruz. Agora ela está na lista, tem 3 plantas que estão na lista do Ministério da Saúde, porque elas são tóxicas para o rim quando consumida de forma errada. A babosa não se consome, né? A gente não come babosa, a babosa é para uso externo. O mastruz tem que ter cuidado, a gente conhece muita gente que fez lesão renal por tomando mastruz com leite, né? É tóxico, né? Ainda tem um forró, né? Inclusive a babosa, né? A babosa ela é abortiva, né? Tem eu tava lendo. A latoína da babosa, ela é tóxica pro rim, é tóxico, Ela é bem, né? assim, bem forte mesmo. E tem gente que tira, a gente não sabe dinamizar. Então eu já conheci pessoas que tiveram problemas graves com mastruz. Hã? Pois é. Toda mulher. Porque A babosa? Agora pro cabelo, só fazendo esse adendo, pro cabelo ela é ótima, viu, Pro? Aquela babinha, passar no cabelo. Pro cabelo, pra pele, ela serve para um monte de coisa. E internamente também é o meu remédio de consultório, é um dos meus melhores remédios. Só que eu só recomendo dinamizada pela indústria, porque eu não sei se é a babosa certa, eu não sei se a pessoa tirou no horário certo. Se você tirar no dia que choveu, ela não vai estar com o princípio ativo ativo.
Eu não sei se você tirou direito, então, naquele dia, se seu rim não estava bem, então eu só prescrevo ela quando ela é dinamizada, quando ela foi retirado todo o princípio tóxico dela, tá? Mas aí vou voltar aqui. Aí isso aqui, ó, é de comer também, né? Só que às vezes a gente abusa, aí, de vez em quando você bota num bolinho, ele dá um toquezinho. Não é muito não, você vai botar um pouquinho, né? Essa sementinha aqui também, ó, que ela tem, você pode usar botar no sal, né? Você pode botar no sal e fazer um sal de ervas. Tem uma que eu ia pedir para vocês, que eu esqueci, que era a tansagem. Vocês não trouxeram, né? Eu que esqueci de pedir a tansagem. Porque a tansagem, ela tem também essa sementinha. E vocês sabem o que é a sementinha da tansagem? Alguém sabe? É o psyllium, que a gente compra caríssimo. Então, aquele pendúculozinho da tansagem, que é o plantago, né? O nome científico. Então, o plantago é a planta que a gente tira o psyllium. Só que ninguém ensina isso, né? Porque aí todo mundo vai pegar, ninguém vai comprar psyllium. Bota nos vasos, depois você bate ele e ele tem a mesma função. Tá? Então, isso aqui, ó, a gente pode fazer receitinhas com ele. Porque usar um pouquinho de vez em quando, ó. Isso aqui, gente, isso aqui é um luxo. Uma pessoa que mora num lugar que tem esse tomilho. Olha que coisa chique, lindo, maravilhoso. Até para decorar a casa. Alguém usa isso aqui para comer? Eu adoro. Adoro botar no frango, na carne de porco. Até quando eu vou temperar algum sanduíche assim, eu boto um pouquinho assim. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui, ó, combina muito com comida que ela aceita aromas. Por exemplo, em massas, você pode usar isso aqui em massas, em verduras. Tipo, pegou um bocado de verdura, cortou um monte de verdura. Vem com isso aqui, ó, joga em cima, bota uns dentes de alho, uns pedaços de cebola, um pouquinho de azeite e bota no forno. Assa, fica uma delícia. Se você depois não quiser comer na forma de verdura, bate no multiprocessador, no liquidificador, já vira ali uma sopa, já pode virar um creme, já vira uma coisa que você pode utilizar para várias coisas, né? Outra coisa é fazer secar, né? E vender aqui, porque desidratado, porque ele é muito cheiroso e muito aromático, muito maravilhoso. Quando a gente deixa a flor nascer assim, a planta está mandando uma mensagem. Ela está dizendo que ela está terminando o ciclo dela, né? Então, é bom sempre podar para você ter essa planta por muito tempo antes dela botar a flor. Porque quando ela bota a flor, significa que ela está acabando o ciclo. Que acontece isso com o coentro, acontece com todas essas ervas. Então, é interessante sempre fazer a poda, né? Quando ela começar a fazer a flor aqui, você já vai e já faz a poda. Porque aí ela fica, ó. Aí quando ela brotar de novo, aí você deixa um tempo, depois vai e corta, só para ela ir, né, produzindo. Mas isso aqui é um grande tempero. Outra coisa, ó, só colocar no álcool, você já faz um grande remédio, né? Esse aqui, ele é interessante, ele é anti-inflamatório, é uma planta anti-inflamatória. É uma planta que ela é boa para estimular os nossos hormônios. Ela é interessante para estados gripais, quando você fica gripado, você fazer o chazinho do tomilho, ó, é uma maravilha. E fazer o sal de ervas, pega tomilho, manjericão, orégano, manjerona, seca todo mundo, desidrata, ou então a planta que você tiver, e faz um sal para botar na comida. Fica muito maravilhoso. A senhora falou Né? da tansagem, Pro? Falei da tansagem, que é o plantago. Quando eu tenho uns cistos, né? Tinha uns cistos ovários. E aí eu fui numa consulta natural que tem lá em Jacobina. E uma das coisas que ela passou foi o chá de tansagem, né? Pra ajudar na questão dos cistos. Eu tomei, não senti gosto de nada. A tansagem é um chá que não tem aquele gosto ruim, né? É bom para infecção urinária, tansagem. Tem gente que fala transagem, tem gente que fala tansagem e tá tudo certo, viu, gente? Mas o certo é o quê, Pro? Não tem certo. Não tem certo.
Trançagem. O local começou chamando de trançagem, aí que vai chegar alguém e vai dizer que é trançagem. É o nome que a comunidade, é o nome popular da comunidade. E o plantago, que é o nome científico. E aí ele que é acho que você não estava aqui, não foi? Ele é o psyllium que a gente utiliza. É tirado daquele pistilhozinho da trançagem. Que bota na massa do bolo. Que aí vocês podem tirar, né? Que a indústria não deixa a gente saber dessas coisas, porque senão a gente fica muito sabidinha, né? Aí pega a semente e Bate no liquidificador e faz. Bota para secar. A raminha. Outra coisa fantástica que todo mundo joga fora quase é a semente da abóbora, que é um aproveitamento integral. Gente, eu não conheço vermífugo para gestante igual a esse aqui, né? Então, no consultório, eu prescrevo ele como vermífugo, quando a gestante chega, tem um momento da gestação que, às vezes, ela fica com oxiurose, que é aquele oxiuro, aquele que coça a caseira, que você fica andando assim meio, né? E aí não pode tomar medicação, porque faz mal. As medicações para verme, elas são muito ruins. E aí, ó, o que a gente usa? Ela tem uma ação incrível sobre os oxiúros e sobre vários vermes. E aí, como é que faz isso? Torra e deixa lá na casa para comer. A criança gosta de comer isso aqui. Torradinho no sal, bota na granola. De manhã, bota na vitamina. Pega assim, ó, 2 colheres de sopa e bate na vitamina. E aí, se você cria o hábito de comer isso, e comer 5 sementes de mamão inteira de vez em quando, o semente de mamão, ele funciona no intestino como como é que chama? Um imã. Então, você não destrói a semente, você engole ela inteirinha, ela sai, ó, limpando o seu intestino. Todo dia, 5 sementinhas, crua, a sementinha inteira, ó. E você pode também secar ela, torrar e usar ela como temperinho, que ela é picantezinha, gostosa no tempero, tá? Foi? Eu também, eu adoro fazer isso. Adoro. Não precisa mastigar. Porque inteiro faz com que ele seja um imã para limpar o intestino de vermes. Quando você elimina, a semente não sai inteirinha, ali foi um bocado de verme com ele, tá? Então a natureza botou veneno nas sementes. Tem sementes que matam, por exemplo, semente de pera, semente de maçã. Se você comer muita semente de maçã, ela pode matar. Tinha gente antigamente que envenenava as pessoas, moía as sementes, né? E aí tem sementes, mas assim, não é que você comeu uma semente de uma maçã, 2. É uma quantidade e as pessoas envenenavam, né? Se eu não me engano, é arsênico. Eu acho que o princípio é arsênico. Eu acho que é arsênico. E aí eu sei que pera e maçã, as duas a gente, né, tem que ter cuidado com a semente. Mas semente de abóbora, semente de girassol, semente de mamão, semente de melancia. Nos outros países, isso aqui você compra no supermercado. Semente de abóbora e semente de melancia, você compra nos mercados. A de melancia também é vermífuga? É vermífuga e ela é antioxidante. É fantástica. Tá tocando, é? Não vou atender agora, não. Então, daqui tem outra coisa fantástica, que é essa planta aqui. Quem conhece ela? Folha da costa, aranto. Eu vi outro nome aqui que alguém falou. Folha santa, folha da fortuna. Então, é tudo a mesma coisa. Isso é uma família grande. E se isso nasceu na sua casa espontaneamente, a natureza mandou uma mensagem para você. Precisa consumir, tá? Pegue um vaso, deixe ele com bastante matéria orgânica e deixe lá quieto, que as plantas elas vão chegar. São as plantas que você precisa. Se apareceu quebra-pedra, bebe mais água que seu rim não está legal. Façam isso, porque eu já fiz e é incrível, incrível. E aí, ó, quando você olha, ultimamente eu fiz isso lá no meu quintal e nasceu urtiga. Eu falei, estou precisando comer urtiga. Né? E vocês sabem que urtiga é comestível, né? Aquela urtiga da folha mansa, a urtiga mansa, né? É urtiga, como é o nome da outra? Cansanção. Cansanção é comestível também, só que tem que tratar ele, tá? Não
Cozido não. Ele pode ser tratado e é usado para tratar várias patologias graves, viu? Hoje ele não tá. Que foi? Deixa ele solto, deixa ele tranquilo. Ó, gente, então isso aqui, ó, a gente pode fazer chá. Agora eu vou contar um segredo para vocês. De tudo que tem aqui, o melhor remédio para o estômago que eu já vi na minha vida foi isso aqui. Tomar em jejum de manhã, para quem tem gastrite, para quem tem H. pylori. Eu nunca vi coisa igual. É meu caso, vixe. Nunca vi coisa igual. Né? Você pega assim, ó, 2, 3 folhinhas, bate com um pouquinho de água, coa na peneira e toma. Ou então, quem não tiver muita tolerância para tomar sumo, faz o chá. É incrível. Poucos dias você vai estar com seu estômago maravilhoso. Comida que fez mal, né? Tem gente que usa isso aqui muito no tratamento do câncer também. Certo? Eu lembro dessa folhinha, sabe como a gente antigamente tinha furunco, né? Era bastante furunco. Também. Ela, botava na chapa, ela ficava bem molinha, aí pegava um banho de galinha e colocava. Pá. Aí o bicho ficava assim, ó. Ele puxava. A gente fazia com aquela folha de hortelã grosso, grande, né? Esquentava também, botava. Pode comer. Não ia botar Só a menorzinha, só a mais, ou pode comer qualquer uma. Mas essa menor, eu gosto mais cozida, porque quando a gente não tem enzima, a gente não tem costume de comer, a gente pode reagir. Então eu sempre recomendo folhas cozinhar, as que a gente não conhece. Tá? Porque o nosso corpo também não conhece. Eu não sei, eu não comia feijão mesmo, né? Aí aparecia, estourava num braço, no outro, na bunda. E o povo dizia assim, isso aí é porque eu não comi feijão. Aí eu comecei a comer feijão, pronto. Também essa aí meu feijão é feijão. Eu tomei uma vez, sabe por quê? Falta de ácido fólico. Levedura de cerveja. Eu tomei levedura de cerveja. Eu tava um furunco, repare. Tomei, me ensinaram, toma uma levedura de cerveja que limpa o sangue. Saiu 20 furunco. Foi. 20, uma aqui. Eu tava toda dura no ainda. E meu marido. Aí chegou em casa lá, eu tava toda, tipo, operada. Eu não sei que mito é esse, né? Porque quando eu era criança também sempre falava da levedura de cerveja, mas nunca funcionou. Eu acho que era tava sujo demais. Eu acho que faz assim, o corpo, porque é estafilococos, né? Então, parece que quando você toma, ele dissemina, né? Parece que fortalece o estafilococos. Mas pra ele sair, mas tipo, é como uma limpeza, porque tem tratamento fica parecendo... que sai todas as espinhas pra depois se limpar. Com uma levedura de cerveja não foi isso, não? Tipo, saiu mesmo. Mas acho que foi, se limpou logo foi de uma vez. Mas também até hoje, nunca mais me saiu furunco. Eu peguei, foi um berne aqui. Um berne? Pelo amor de Deus. E eu sem saber o que fazer, professora. Uma experiência que eu fiquei chocada. Eu botava folha, botei não sei o quê, botei hortelã, botei folha de pimenta e não tirou. Sabe o que tirou o berne, que tira assim, é colar um papel, uma fita isolante. Quando tira, não precisa ser no outro dia não, você colar de manhã. Aí quando for de tarde você tirar, o berne ele fica sem respiração. Ele fica sem respiração. Lá na UPA eu já tirei alguns bernes, né? Tipo, eu recebi uns pacientes que... E lá a gente, tipo, cortava um pouquinho e botava anestesia e espremia e saía o berne, entendeu? Eu espremo no meu cachorro. Ariel pegou o berne nas costas. Bichinho com berne. Eu acho que foi, tipo, a gente botou a roupa no varal e ela acabou pousando, né? E a gente não tem o costume de passar ferro, né? Por isso que é importante passar ferro. Aí ele vestiu a camisa e pegou 3, um atrás do outro, tipo, um no atrás do outro. E a gente fez isso de colar o corpo. Mas eu acho que o berne, a mosca tem que inocular. Se a mosca não inocular, eu acho que não. É a mosca de gado. A mosca do gado, que gosta de ficar no gado. Ela inocula Nas costas, entendeu? A gente ficou sem saber. Aí a gente colou os corpos só se as moscas estavam dentro da camisa. dentro da camisa, o tecido. Porque nas costas... Porque ela vem assim, ó, e ela inocula. Ela planta na pessoa. Ela tem mais quando tá verde. Quando tá muito verde, tem que ter cuidado, né? E teve a crise, né? Tanto é que, tipo, por exemplo, eu fiquei no hospital, na UPA, 6 meses. E aí teve um período que tinha berne, gente. Tinha berne em criança, tinha berne na boca de criança, tinha berne nas costas, no joelho. Eu já vi na cabeça. Horrível. É mesmo? Vai sair, meu Deus. A bicha chegar a dar um berne, né?
Chega, já começou a gostar um pouco. Aqui mesmo a cara dela ficou assim, inchada. Eu não gosto de bicho de pé. Pode continuar, Frau, desculpa a conversa. Não, isso é ótimo. Ó, alguém, todo mundo aqui já comeu um mamãozinho verde, né? Um cortadinho. Não? Cortadinho que saiu. Nunca comeu não, dona Lourdes? Ó, dona Lourdes, quando eu morava em Salvador, eu sou da roça, eu sou daqui. Mas eu fui morar em Salvador, eu fui embora com 7 anos. Fui morar em Caruaru, depois fui para a Feira de Santana, aí depois fui para Salvador, aí em 2000, mais ou menos na pandemia, eu fiquei fixo aqui, porque eu ainda ficava em Salvador. Vou dizer uma coisa para a senhora, eu conheço as comidas de roça tudo. Comida de roça é assim, tem uma carne, não tem feijão hoje, a gente olha, vê o pé de mamão verde. Na minha geração, hoje não. O pessoal está comendo comida industrializada, né? E aí a gente perde essas preciosidades, que é comer um cortadinho de mamão verde, hein? Doce de mamão verde ralado. Tem nada para comer, rala o mamão, cozinha com rapadura. Eita, que era uma beleza. Faz um doce, né? É. Então, isso aqui é igual um chuchu quando está verde, para botar dentro de uma carne, né? Então, isso aqui, ó, é uma iguaria, né? O mamão verde é uma iguaria. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Eu acho que não. Hoje na Palma tem uma aula específica só de Palma. Outra coisa aqui, ó. Como é que eu não falo disso? Como é que eu não falo disso? Ó, antigamente era outro tempero, né, gente? As pessoas usavam para temperar a comida. É um pouquinho que coloca. Hã? Eu ainda uso também. Adoro isso aqui no tempero. Adoro. Salada de repolho com um pouquinho dessa. Só um pouquinho. Fica chique. Fica um sabor maravilhoso. Isso aqui com azeite, ó. Mas não é muito. Tempero tem que saber usar. É aquele pouquinho, aquele jeito. E é um remedão para alergia. Um bicho te picou no quintal, teve uma... Você pega a folha, esfrega ela no lugar, a reação diminui rapidinho. Um chá disso aqui, ó. Também, quando você tiver um processo alérgico, é outro remédio interessante, tá? Para quintura. É melhor do que a trançagem. É? Pra mim é melhor. Pra quintura é melhor. Eu acho... É fresco. Pra mulher, faz o chá. Quintura é infecção urinária, é cistite. Pra mim ela ainda substitui a trançagem. Porque ela é fresca. Fácil pra Tá comprar. entendendo? Porque aqui, quintura já tava achando isso febre, né? Você não sabia? Não, eu só tinha mais pra febre e tal. Só que quintura pra Pois... Quando tá com aquela quintura assim, ó. Pois eu sei esses nomes todos porque eu atendo o imposto, eu amo atender no posto. É o nome que dá para o estômago, eu adoro. É o nome que dá para a quintura, para as quinturas de baixo, tem as quinturas de cima, tem um fogo de baixo, um fogo de cima. Lavareda. As labaredas, ô mulher! Quando chega... Aí chega assim, eu tenho anotado coisas incríveis. Chega assim e fala, doutora, eu tô com as labaredas. E eu aprendi a interpretar. Eu sei a linguagem todinha hoje. Quando você não sabe, porque você chega pra mim, alguém no posto assim, não, eu tô com as quinturas febre. Já vou pensar. Quando a gente se... Quando a gente se forma, a gente é todo treinado, recebe treinamento para falar os nomes, né? Aí quando eu cheguei no posto, meu primeiro veio uma mãe com as 2 filhas, meninas eram gêmeas. Aí eu falei assim, olha, a senhora está defecando direitinho? Ela, defecando? O que é isso? Aí eu falei assim, a senhora tem realizado, seu intestino tem funcionado? E ela, como assim? Aí a menina falou assim, fale cagar, que minha mãe vai saber o que é. Por que a senhora não fala cagar? Aí, hoje eu não falo mais defecar para ninguém, né? Mas tanto é que na faculdade você tem, eu mesmo, em enfermagem, tive uma matéria só sobre terminologias. Terminologias, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Mas chega lá no atendimento, Pois é. E hoje jamais eu vou perguntar para a pessoa se ela defecou. Ninguém, né? A senhora fez cocô hoje? Tem gente que não sabe nem o que é fazer cocô, tá? Que entende é cagar mesmo. Comer e cagar. Tu tá por fora. Não.
Você vai usar o termo cagar e comer, não vai entender outra coisa. Então, essa coisa do entendimento foi uma coisa que com o tempo a gente, né, vai entendendo que tem que interpretar o que, é que a pessoa quer lhe dizer. Tem que Né? falar a mesma língua, né? É. Isso é acessar o outro, né? Isso é cuidar do outro. Porque a gente também está numa região cheia de suas peculiaridades, suas culturas. Então, a gente, para poder se comunicar de fato, a gente precisa entender o que o outro diz e se comunicar. E se comunicar. Eu estou com uma que eu fui fazer uma consulta essa semana, ela tem 90 anos. E aí a psicóloga foi lá conversar com ela, porque ela foi no médico, a bichinha, coitadinha, saiu daqui com tanta dificuldade para ir em Feira de Santana. Quando chegou lá, o médico perguntou, a senhora vai fazer o que aqui? Ela disse, porque eu estou toda preta. Ele falou assim, a senhora tem quantos anos? Aí eu tenho 90 e acho que é 93, se eu não me engano. Mulher, está na hora de entender que tem que partir e tal. E ela ficou muito mal. Foi. O médico achou um absurdo, ele nem quis tocar nela, ele falou, isso aí é coisa que a senhora já está indo, não sei o que mais lá. Juro para você. E aí ela ficou muito abalada, e aí a psicóloga foi lá conversar com ela. E aí eu fui a segunda pessoa que fui lá conversar com ela. E aí ela falou assim, mas foi muito bom, eu vou mostrar, hoje eu vou botar vocês para ouvirem a fala dela, não vou mostrar ela, mas vocês vão ouvir que coisa linda. Ela fala assim, mas foi muito bom. Todo mundo precisava ser ouvido. Eu nunca fui ouvida por uma psicóloga. Foi muito bom. Foi muito bom. Aí ela virou para mim e falou assim, mas um dia você já veio aqui. Eu já fazia visita domiciliar. Isso tem muito tempo, tem mais de 10 anos. Você um dia já veio aqui. E aí foi a primeira vez que alguém botou, como se fosse assim, freio na minha, mas ela fala de um jeito tão lindo, botou freio na minha comida. Foi a primeira vez Ela se policiou mais em relação que ela à teve que alimentação, olhar para a comida, né? Mas é isso, tem muita coisa linda por aí. Olha aqui, eu sou fã, apaixonada. O cheiro é bom, o chá é bom. Isso aqui é um dos melhores, isso aqui é um omeprazol natural, vocês sabiam? É o remédio do estômago. Ele faz a mesma função do omeprazol sem causar nenhum prejuízo, porque o omeprazol traz um prejuízo danado. Quem toma omeprazol ao longo do tempo, ele não vai deixar você absorver o ferro e a vitamina B12. Falta da vitamina B12 causa uma doença gravíssima, que é a anemia megaloblástica. Então, eu já vi umas broncas graves de gente que tomou muitos anos omeprazol e aí não faz o fator intrínseco, que é ele que ajuda na absorção, né? Então, o alecrim é aquele remédio do sufoco no estômago, da dor no estômago, do eu não sei o que é que eu faço. É o alecrim. Esse aqui é o melhor remédio. E quando a gente usa, ele é fantástico. Para o cabelo, para crescimento de cabelo, eu não conheço nada. Para crescimento de cabelo. Mas até um tônico, né? Com alecrim, pra passar no shampoo, pra passar no... Alecrim com folha de goiaba é fantástico. Aí a folha da goiaba, os remédios assim que não faltaria na minha despensa. Alecrim, folha de goiaba, folha de pitanga. Eu acho que se eu pudesse escolher 3 no mundo, eu escolhi esses 3. A folha de goiaba, ela é boa até quando você está com início de candidíase para fazer um banho de assentamento. Tudo. Ela é cientificamente comprovada como um grande anti-inflamatório. Deu uma diarreia braba em casa, é folha de goiaba. Criança, bebezinho com diarreia, é o olhinho da folha da goiaba, que era o primeiro chazinho que o bebê tomava, né? Já é um chá que gestante pode tomar. É fantástico o chá de folha de goiaba. E isso aqui é uma preciosidade. Aqui, ó, só tirar os raminhos, não se joga fora nada. Você bota no azeite, né? Bota num azeite de babaçu, no azeite de licuri e usa isso como remédio para não botar no cabelo, para passar na pele. Isso aqui é fantástico, gente. Eu passaria o dia só falando isso aqui. Secar ele junto com o tomilho e fazer o salzinho da casa, ó. Pense na comida boa, ó. Manjericão. Da memória é excelente para concentração. Toma um chazinho, vai estudar no EJA, dona Lourdes. Toma um
chazinho para revelar, fazer as atividades. Dona Lourdes vem pro EJA? Já estamos. Já começamos nossas aulas, tá ótimo, maravilhoso. Que coisa maravilhosa, que notícia linda. Tá muito lindo. É? Uma turma muito linda. Tá uma turma linda, é? Tá sendo assim. É mesmo? Que coisa boa. Vou vir um dia e assistir essa aula. E aqui, ó, outra coisa que não pode faltar na nossa casa é o limão, seja lá qual for o limão, né? O único que não é tão limão é o Tahiti, porque é um cruzamento. Mas esses, o mirim, esse aqui, ele tem um potencial cítrico maravilhoso para a gente usar para conservar, até para limpeza em casa, tirar a casca e colocar num álcool. É incrível como você... Época que tem muita mosca, olha que coisa fantástica. Você tira a casquinha do limão, tá? Deixa ele no álcool, bota num borrifador. Lá em casa eu estou no banheiro com cravo, com casca de tangerina. É outro cheiro, é outra coisa. Aqueles produtos que a gente compra, pronto, aquilo é veneno, aquilo baixa a nossa imunidade, diminui os nossos leucócitos, né? A gente tem gente que é uma mania de que boa, ó, falando marca, de cloro, é uma mania de, sabe? Aquilo ali você contamina, se contamina e contamina a sua casa. Então a gente pode usar cravo, a gente pode usar casca de limão, a gente pode usar alecrim, faz com vinagre, bicarbonato e alecrim, que você pode tirar ele também através de extração oleosa, que a gente vai ter uma aula que eu vou dar um bocado de dica para vocês sobre essas coisas. Ok, gente? Então, ó, bota limão, tomar um limão de manhã para quem tem gastrite, você ajuda seu estômago a ficar mais ácido. Se você tiver hipocloridria, se você tiver hipercloridria, o limão também equilibra o seu estômago. É incrível isso. Então, tomar um limãozinho de manhã, nos primeiros dias pode ser bem desagradável, mas depois, ó, é bem interessante. Outra coisa que a gente já falou bastante, né? Sempre a gente está falando, todo mundo conhece isso aqui? Hã? Açafrão, lembra que eu mostrei o que era açafrão em outra aula? Então, mas a gente pode chamar também de açafrão da terra. Mas esse pigmento aqui, que é a curcumina, ele é bem interessante. Diz que a gente não aproveita nada disso aqui. Só que isso aqui fica no intestino e as bactérias gostam. E aí as bactérias boas utilizam e acabam aumentando fatores anti-inflamatórios no nosso intestino e criando uma população de bactérias boas. Interessante, né? Diz que tem que tomar com uma colherinha de azeite, para absorver? Ele é interessante utilizado com azeite e com um pouquinho de pimenta preta. Pouquinho. Essa daqui, quem conhece isso? Tem gente que chama de pincelzinho. Ah, é o pincelzinho mesmo. Ou serralha, né? Vocês sabiam que isso é de comer? Matos de comer. E essa daqui? Quem nunca chupou isso aqui? Hã? Caninha de macaco. Ó, dá uma chupadinha aqui nesse talinho, ó. Hã? E a flor dela é linda, ó. Azedinho gostoso. Ninguém nunca fez isso. Aqueles dias que a gente tá, né? A cara dela. Tu nunca comeu isso, não? É gostoso. Muito bom. Ele é meio azedinho, mas é gostosinho. É um azedinho gostoso. Não é como um limão, mas ele é bem gostosinho. A gente descascava, fazia as varetinhas e, ó, menino tem coisa, né? Tem arte. Vou trazer depois do almoço aquele, como é o coentro da Índia, né? O coentrão. Que ótimo. Ótimo. Obrigada, que ótimo. Gente, isso aqui, ó, é o remédio fantástico também para os rins, para diabetes, para infecção urinária. Isso aqui é um remédio, aqueles remédios assim que a gente tem que ter também, tá? Essa mesa aqui, ó, foi assim, né? Tudo isso aqui. Essa daqui mesmo, ó, como é o nome dessa, gente? Ou primavera. Isso aqui, esse pigmento, ele não só é
interessante porque vai dar um colorido. Ele tem fatores antioxidantes. Então, é anti-inflamatório também, é super interessante. Então, a natureza, essa inteligência, né, de você olhar e ver verde, vermelho, amarelo, é porque cada cor ela tem um pigmento que tem uma função. Então, se a sua comida é monótona, você olha de um café da manhã todo de uma cor só, o almoço todo de uma cor só e de noite de uma cor só, vai faltar nutrientes no seu cardápio, tá? No seu corpo, né? Aqui também tem flores que são comestíveis. A dália é uma flor comestível linda, deliciosa. Você pode botar na salada, você pode fazer ela, pegar as pétalas e desidratar ela meio açucarada, passa ela no açúcar e aí você pode fazer. Você pode fazer geleia, decorar pratos. Então é uma flor com muita utilização. Eu sou muito apaixonada pelas rosas, porque as rosas elas têm princípio ativo curativo. Por exemplo, a rosa branca, ela é aquela que boa para fazer um banho de assento, para você tomar o chá quando está com problemas no útero, nos ovários. É a flor, né? Aquela florzinha branca de jardim, tá? E as rosas em si, os pigmentos, você pode extraí-los para fazer perfume. Você mesmo pode fazer seu perfume em casa, extraindo das rosas. Você pode fazer geleias, você pode colocar na salada, pode só ir lá no pé, tirar a flor e comer, porque a flor tem princípio ativo calmante também. Sabiam disso? Que a maioria das flores elas têm princípio que são calmantes, né? E as rosas, aquela rosinha menina que é comestível, todas as rosas são comestíveis. Elas só não são comestíveis quando elas são de floricultura, porque recebe muito defensivo, muito agrotóxico. Então, mas assim, se você tem uma rosa no quintal, sua avó tem, você pode consumir, porque não tem nenhum veneno, tá? E tem a que dá frutinha também, né? É. Frutinha dá pra fazer geleia. Que é a... Como é o nome? É uma flor, uma rosa que eu gosto muito. Ela é muito utilizada na indústria dos chás. Eu vou lembrar o nome e eu falo para vocês. É uma rosinha, ela faz uma frutinha assim, e é gostosa a frutinha, você faz a geleia, e a flor também, ela desidratada, é usada em combinações, em vários blends de chás. Principalmente rosa... Canina. A rosa canina, ela é bonitinha assim, e ela dá um frutinho comestível. E ela é uma das mais cheirosas, né? Eu trouxe. É. Nossa, o chá é muito... Ave Maria, eu sou louca para ter um rooibos. Você já tomou rooibos com ela? Nossa, tô louca por um rooibos. Bote na lista. Tá na lista, já tá, foi um dos primeiros que eu botei na lista. Saudade de um rooibos. Eu tinha um blend de uma empresa espanhola que era a cainana, cenoura, rooibos, e se eu não me engano, tinha gengibre. Era maravilhoso. Da T-Shop. Eu estou vendo. Então, aí agora vamos para a receita, senão a gente fica cansado, né? Então, deixa eu falar aqui as receitas. Comprou. Tem alguma dessas ervas, esses ingredientes que você trouxe, que seja bom assim para sistema nervoso? Sistema nervoso. O alecrim é interessante, o tomilho é interessante, manjericão, ora pronobis, talvez seja o melhor de todos, né? Olha pronobis. Agora, quando a gente olha para o sistema nervoso, a gente sempre tem que olhar quem inflama ele, né? Quem inflama nossos neurônios, né? E aí a conexão é intestino, nervo vago, cérebro. Então, tudo que acontece no intestino vai acontecer na minha cabeça também. Por exemplo, se eu como muito açúcar, o açúcar, toda vez que eu comer açúcar, o meu corpo faz o seguinte, para compensar o metabolismo, porque o açúcar é um ácido. Então, o meu corpo vai lá na corrente sanguínea, retira cálcio, retira do osso o cálcio quando já é adulto, né? Quando é criança é outra coisa. Porque com 20 anos você já estabelece, a gente não tira mais cálcio do sangue e joga no osso, a gente tira do osso para o sangue. Quando é criança é o contrário,
Por isso que a gente faz osteoporose, né? Porque o corpo começa toda hora indo lá no osso retirar cálcio para poder equilibrar o metabolismo. Porque o cálcio é quem equilibra o metabolismo. É você comer um açúcar aqui agora, tomou um doce. Seu corpo vai ter que buscar cálcio. Ele vai lá com a criança também, tá? A criança está lá em formação, tentando ficar com o osso bom. E aí, na hora ela come muito doce, toda hora o corpo vai lá buscar. Aí ele vai lá buscar o cálcio, né? E aí joga esse cálcio na corrente sanguínea. E aí isso traz um monte de problemas para a saúde. Toda vez que isso acontecer, você vai mexer com o seu sistema nervoso, você vai diminuir memória, você vai diminuir sua atenção, porque às vezes quando a gente já não tem memória, já é grave. Primeiro a gente perde a atenção pelas coisas, né? Com o tempo a gente vai entendendo, né? Eu acho que eu era uma criança insuportável, porque eu sempre fui de muita atenção. Além de eu ser ariano, né, que hoje eu entendo o que é ser um ariano, eu aprendi tudo que eu sei hoje na minha vida, foi observando. Então eu chego num lugar, eu sei tudo que está aqui, a cor de roupa, hoje eu não sou mais assim, nem quero ser. Mas quando eu era criança e quando eu era adolescente, tudo que estava acontecendo naquele ambiente eu sabia. Porque a minha atenção era muito grande. Hoje eu ainda continuo assim, mas eu tenho me controlado porque eu aprendo muito, assim, só pegar uma comida que eu já sei mais ou menos o que é que eu quero fazer dela. Eu já sei mais ou menos como é que ela foi feita. Então, eu não perdi minha atenção. E eu acho que é muito pelo que eu boto no meu intestino. Vocês estão entendendo isso que eu estou tentando falar? Então, o que você bota no intestino vai tirando sua atenção, vai diminuindo sua atenção. Depois que a gente vai perdendo essa coisa da atenção, de olhar as coisas, de entender, a gente vai perdendo o entendimento, a gente começa a não ter memória, né? Memória para nada, a gente não consegue guardar cheiros, a gente não consegue guardar, não faz memória afetiva, a gente não faz memória da vida, a gente não guarda nada, porque a gente passou a ser uma pessoa sem memória recente. Porque a memória recente a gente só perde quando a gente fica esclerosado. E aí os jovens de hoje, eles estão perdendo memória recente. O que é memória recente? A memória da agora, de aprender as coisas que a gente falou aqui agora. Até com raciocínio lento, né? E fica com raciocínio lento, não consegue lembrar. Porque o que a gente bota dentro do intestino, o corpo da gente vai chupar, né? Estou falando de um termo, vai retirar tudo e jogar na nossa memória, vai jogar no nosso tecido, vai jogar na nossa pele, vai nos dar energia, tudo é tirado do alimento. Se eu como açúcar, óleo ruim, café ruim, arroz ruim, feijão transgênico, muito cuscuz, muito pão branco, o que é que eu vou jogar na minha corrente sanguínea? Só coisa ruim. E quando não se faz nenhum balanço disso, fica pior ainda, né, gente? Então, se a gente quer melhorar a memória, quer melhorar a qualidade de pessoa, quer melhorar a nossa qualidade, até para a gente viver, a gente precisa viver bem, né? Estar bem com as nossas emoções, poder lidar com a vida, com as coisas que acontecem. Vai acontecer na nossa vida coisas trágicas para todo mundo. É difícil a gente passar pela vida e não passar por uma dor grande. Mas como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que ter saúde física para poder fazer a conexão com a saúde mental e a gente poder se restabelecer, tá? Vamos para a receita. Então, hoje, o nosso grupo, nossas receitas. Primeira coisa. Põe para mim só aqui, eu quero só beber uma água. Deixa eu só beber uma água aqui, que eu falei agora. Então, como é que nós vamos fazer? Né? Para não sobrecarregar ninguém, grupos de 3. Aqui estava 5 grupos e continua. 5. Então, são 5 grupos de 3, né? 5 vezes 3, 15. Aí, se sobrar, agrega, não fica ninguém sem nada. Porque senão sobrecarrega uma pessoa. Primeiro, a gente vai aprender a fazer carne vegetal. A carne vegetal, a base hoje a gente vai usar feijão. A gente vai usar esse feijão aqui. Então, não tem receita não. Eu estou em casa e aí hoje não tem nada de carne, mas aqui é pura proteína. Aqui tem proteína muito parecida com a proteína da carne. É quase igual. Um feijão bem cozido. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai amassar ele todinho. E vamos refogar ele com folhas.
A gente vai fazer tudo separado. Faz ele amassado, corta uma cebola e refoga. Aí refoga umas folhas para a gente misturar. Uma coisa que vai muito bem aqui é cenoura. Cenoura ralada fininha. Tá? Então a ideia é amassar esse feijão. Vocês vão escolher a folha que vocês acharem. Eu gosto muito da Ora Pronobis, da cenoura, da rama da cenoura. Aí vocês vão ver o que é que vocês querem colocar. Se não ficar bom, não tem problema, a gente tem almoço. Isso é só para a gente mexer e a gente sentir como é mexer com isso. Lava bem, corta bem, tá? Tudo miudinho. E antes de misturar no feijão, a gente tem que refogar. Esse é o segredo, tá? Porque o feijão já está cozido, já está pronto aqui. Ok? Então, quem é o grupo que vai fazer esse aqui? 3 pessoas. Querem ouvir os outros? Eu, Mari e Cintia, a gente pode pegar o primeiro. Ó, tá bom. Pronto. Que o objetivo desse é o aproveitamento das folhas. Então, eu tenho um feijão em casa e tenho folhas, e aí a gente poder fazer esse aproveitamento. A gente estava conversando, daria certo também a folha de batata doce? Daria, claro. A folha de batata doce refogada é uma deliciosa. Vocês compraram o shoyu, vocês fizeram esse... Eu estava falando agora, mas o shoyu e o azeite a gente pode comprar ali. Aí eu queria entender se essas receitas a gente vai fazer depois do almoço, porque já é meio-dia. Pronto, então a gente almoça, a gente para, almoça e a gente... Aí tudo que tá faltando eu já vou comprar, entendeu? Pronto. Então, pronto. Ó, farinha de sementes e folhas. Aí a semente a gente só tem aqui de abóbora, né? E aí a gente pode fazer uma farinha aromática. A gente pode desidratar um pouquinho de tomilho, um pouquinho de alecrim e bater junto com essa semente de abóbora, torrar ela, passar ela na peneira, liquidificar, passar na peneira e misturar ela e fazer uma farinha aromática bacana, tanto para comer como para a gente finalizar uma receita, por exemplo, botar em cima do arroz, porque é um vermífugo incrível. Você sabe que as folhas, na sua maioria, são vermífugas. Ok? Quem vai fazer esse? Os grupinho 3. Ninguém quis. Suco verde. Suco verde aqui a gente tem tudo para suco verde. A gente tem limão, a gente tem folha de beterraba, a gente tem cenoura, tem um pouquinho de folha de cenoura, tem o hibisco, tem gengibre. Dá para fazer um chique de suco verde. Fechado? Suco verde. Panquecas coloridas com recheio de plantas ancestrais. Ovo batido no liquidificador com... pode usar a folha de batata doce ou de Ora Pronobis para ficar colorida. Pode fazer 2 tipos. Pode fazer um com a beterraba para ficar roxo e outra amarela e outra verde. Fazer 3 massinhas. Agora tem as frigideiras já? Gente, vocês me enganaram. Propaganda enganosa. E eu não trouxe porque eu falei, elas não falaram nada comigo, é porque providenciaram. Porque, tipo, o André ficou na parte das compras, eu fico só na parte de pagar, entendeu? Aí eu achei que ela já tinha... Mas aí eu vou apertar ela para isso e também para os aventais. Luvas, essas coisas também, para comprar logo essa semana. Touca, A gente na cozinha com os cabelos ali, tinha uma hora que eu, meu Deus... 5 é o capitão. Capitão é aquele bolinho com feijão amassado, que é um dos que eu mais gosto. Pega todas as folhas, inclusive é uma receita para a gente usar o... como é o nome? Mastruz. Um pouquinho de mastruz, folha de batata doce, pega todas as folhas, refoga, faz aquele refogado bacana, quebra ovo dentro, aí quebra o ovo mexido, depois joga um pouco de feijão, joga farinha, e aí faz o capitão. Se quiser pode fazer os bolinhos e assar, como pode fazer só os bolinhos e comer. Essa é uma receita maravilhosa. Quem quer fazer essa? Vamos fazer? A melancia assada não trouxeram, melancia é outra receita. É a melhor receita que eu tenho. Fritada de casca de banana. Tem a banana, a casca da banana? Tem banana aqui, tem banana madura e bota os meninos lá do quintal para comer a banana e a
Vocês já aprenderam como é que faz a coisa da banana? Lava primeiro, bem lavada. Depois a gente retira aquela parte branca de dentro, corta ela toda miudinha, puxa na cebola e aí tempera do gosto que vocês quiserem. Vem aqui na mesa, bota um pouquinho de tomilho, bota alecrim. E aí, isso aí, eu quero a criatividade de vocês. Ô, professor, licença. Ou me explica aí como é esse negócio da melancia assada, que eu fiquei um pouco curioso. Não, aí sem a melancia, não adianta que ninguém vai aprender. Não, mas fala assim, como é? Bota no forno, a melancia no forno. Deixa em outro, se a gente tiver a oportunidade, a gente faz, porque não é uma receita simples de ensinar, não. Entendeu? Fritada de mangará frito. Aí o mangará, nós vamos chegar até o palmito. Quem quer ficar com mangará? Quem quer ficar com mangará com... Quem tá sobrando aí, pessoal? Quem tá faltando? Lourdes, né? Vocês querem ficar com mangará? Pode ser? Mangará frito, Dona Lourdes. Dona Lourdes, É o mais fácil o mangará. Pronto. Corta ele todo fininho, dá uma ferventada para tirar o amargo, experimenta se ele tirou o amargo. A partezinha de dentro, corta ela todo minudinho, puxa na cebola e tempera. Eu vou vender um shoyu para vocês, porque eu não gostaria de experimentar com o shoyu daqui, porque aqui não vai ter shoyu. Aí, agora anota. Viu? Eu já sabia que vocês não iam coisar o shoyu. E aí eu fui ontem no sertão, sabia. O shoyu eu disse, ó, elas podem esquecer tudo, mas o shoyu estraga a receita. Porque receita tem isso, ela tem o coisa que dá o toque. Então iria comprometer tudo, e o shoyu daqui é shoyu com corante 40. E aí é veneno. E glutamato. Aí eu trouxe shoyu de coco, que é um shoyu legal. E aí depois você me paga. eu não, Associação, tá. E é muito fácil fazer o mangará. Cebola cortada do mesmo jeito que a senhora vai cortar o mangará. Corta a tirinha bem fininha, com a faquinha assim boa. Ferventa, depois dá aquela refogada nele, como se fosse uma carne frita. Aí bota um pouquinho de azeite, pronto. Então, voltando às receitas. Primeira coisa, a carne vegetal, quem vai fazer? eu, Mari e Cíntia. Ok. Carne vegetal. Quem vai fazer farinha de sementes e folhas? Ninguém se interessou. Ok, a gente deixa para fazer depois. Suco verde. Panquecas coloridas, também ninguém falou que queria fazer. Tá faltando gente ainda, Pro, que não fez. Quem foi que ainda não entrou em nenhuma? Quem não entrou em nenhuma? As meninas aqui não entraram em nenhuma receita. Tem duas receitas. Vamos fazer as panquecas então? E eu não vou sair daqui não. Quem tiver dúvida, eu vou ensinar. Aí pode me botar em algum lugar. Pronto, então fica no grupo com as meninas. Panquecas coloridas, eu queria 3 cores. Uma amarela, uma vermelha e uma verde. Não precisa fazer muita não. Faz a massinha. Qual é a base? Ovo, não tem erro. Botou ovo, botou uma coisa para colorir. Agora a coisa que for colorir não pode ter bagaço, porque aí a panqueca ela não faz. Então, por exemplo, tira o suco primeiro, bate, tira o suco e aí faz a panqueca. Tá certo? Ah, não tem a frigideira. Mas não pode ser uma frigideira normal, não, Pro? Tipo, eu lá em casa, na minha irmã, eu quero emprestado. Pronto, ela vai pegar a frigideira emprestada, pode. Vou botar na lista de hoje a frigideira, os aventais. Ó, na próxima, vocês têm que me avisar com antecedência, se não for ter as coisas. Pronto. Porque se Hã? a gente comprar no Mercado Livre, chega pra próxima aula, entendeu? A farofa só falta uma farinha. Hã? Fazer as farinhas. Também, né? A sopa também, não comprou? O capitão, quem é que vai fazer o capitão? A fritada de casca de banana? E o mangará, Dona Lourdes. Não é isso? Pronto, então você fica com as panquecas com as meninas, tá? E eu vou estar aqui para as dúvidas, para todas as dúvidas, só que agora a gente para almoçar, tá? Ô, Pro, tem mais uma receita. Que é a farinha de sementes. Hã? Já fechou todo mundo agora, né? Tá.
Então, beleza. Então, o almoço já chegou? A gente tem que esquentar, né? Só esquentar. Pronto. Então, vamos esquentar o almoço e a gente almoça. E assim que a gente almoçar, a gente dá aquela descansadinha, mas não vamos ficar muito tempo não, senão não dá tempo de tarde a gente fazer as coisas. Tá certo? Tá certo. Em vez da gente voltar 2, volta 1h30, meia hora antes, não tá bom? Que aí a gente não sai muito tarde também. 4 horas a gente encerra. Não fica melhor? Pronto. Porque também se sobrar mais feijão, fica melhor ainda, né? Aí a gente pode até desmontar a mesa, porque a mesa serve para botar as comidas. Quem são os desmontadores? Pode usar, professor? Pode colocar de novo? A gente bota a comida aqui em Hã? cima. Bota a comida ali, tá bom. Depois tornar a colocar. É. Porque fica mais fácil para vocês virem aqui pegar, né? Ó, só não pega o que é meu, por favor, tá? Minhas rosas que eu ganhei. O cacau, vai fazer o que com o cacau? O cacau é meu. Pra eu quebrar ele.